Olá, eu sou o Dr. Adolfo Gabriel, médico ginecologista especialista em cirurgia por videolaparoscopia. E hoje eu vou conversar com você sobre um tema de cisto ovariano, o endometrioma. O que é o endometrioma? É um cisto que se forma no ovário a partir do desenvolvimento de células da camada interna do útero, que se proliferam em locais fora do habitual. Você já escutou alguma coisa sobre isso? Se você já está aqui comigo, lembra que eu já comentei alguma coisinha lá atrás? Pois é, o endometrioma nada mais é do que o acometimento da endometriose no ovário. Essa paciente com um quadro de um cisto ovariano decorrente da endometriose recebe esse nome específico. E qual a característica desse cisto? Em geral, ele tem um conteúdo achocolatado, denso, espesso. Quando você vê isso na cirurgia, você sabe, aquele cisto é de endometriose. Mas calma, vamos falar um pouquinho sobre toda a doença antes, até a gente chegar na cirurgia. Como é feito o diagnóstico? Baseado nos sintomas da paciente, como é uma doença decorrente da endometriose, na verdade é a endometriose no ovário, essa paciente tem todos aqueles sintomas clássicos da doença. Uma dor pélvica fora do ciclo menstrual, uma paciente que tem uma cólica menstrual muito intensa, paciente que tem dor na relação e muitas vezes ela tem dificuldade para engravidar. E o diagnóstico é feito baseado tanto no exame físico, quando você pode perceber uma massa anexial, você consegue no exame físico com um toque vaginal e o toque realizado de uma maneira bimanual sentir essa massa. Além disso, você consegue com exames de imagem diagnosticar, ter a suspeita confirmada baseada nesses exames. Mas e o diagnóstico padrão ouro? Como é feito? É através da videolaparoscopia. Quando eu acesso a cavidade abdominal, eu consigo identificar esse cisto no ovário e vendo as características, como a questão desse conteúdo mais achocolatado, já gerar a suspeita desse diagnóstico. Quando eu faço a remoção desse cisto e a avaliação histopatológica, vai te confirmar essa questão da doença e fechar o diagnóstico, sendo, portanto, o padrão ouro. E é aí que tem a grande vantagem da videolaparoscopia. Eu consigo diagnosticar e tratar ao mesmo tempo. Mas todas as pacientes precisam ser operadas? Nem todas. As pacientes são avaliadas de maneira individual. Então, quando você chegar aqui, eu vou conversar, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou ver as suas queixas e indicar se precisa ou não de uma cirurgia, se a gente tem como fazer algum outro tratamento, se a gente vai fazer o tratamento clínico, geralmente baseado na parte hormonal, onde a gente busca bloquear a menstruação para poder tirar esses sintomas. Isso não resolve por completo o quadro, na verdade você esfria todo o processo. Mas se às vezes a paciente deseja postergar esse procedimento, é assim que eu consigo ajudar. Agora, se você precisa da cirurgia, fomos conversados todas as questões e as indicações e chegamos nessa decisão, a videolaparoscopia é a melhor via, pois você tem um campo amplo, uma visão extremamente detalhada. Então você consegue avaliar muito bem, eu consigo remover esse cisto, fechar o diagnóstico e resolver o seu problema. Antes de encerrar esse tema, deixa eu contar para vocês umas curiosidades. As pacientes que têm endometrioma, elas têm uma chance 6 vezes maior de ter também endometriose profunda infiltrativa, acometendo outros órgãos, outras regiões e também a endometriose intestinal. Então essas pacientes precisam ser avaliadas adequadamente pelo especialista. Quando você vem com o exame físico e você realiza os exames de imagem adequados, o seu diagnóstico é feito corretamente e você vai para a cirurgia sabendo os problemas e resolvendo tudo. Por que isso é curioso? Porque se você resolve a questão do cisto de ovário, mas você deixa alguma doença remanescente na cavidade, a paciente provavelmente não vai ter melhora dos sintomas. Essa paciente vai continuar apresentando cólica, dor na relação e, muitas vezes, dificuldade para engravidar. Se você achou esse vídeo interessante, se você tem alguém, uma irmã, uma vizinha, alguém que precisa de ajuda porque você escutou que também tem sintoma, compartilhe. Às vezes elas precisam de ajuda, elas precisam de um especialista para cuidar delas. Se você quer receber mais vídeos como esse, não perca o tempo, se inscreva no canal, ative o sininho e sempre que eu publicar alguma coisa aqui, você vai ficar sabendo.